Pele, cabelo, até um hematoma, tudo no nosso corpo tem cor. Mas de onde elas vêm? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje, numa viagem incrível pela química que colore a gente por dentro e por fora. Afinal, o que é que dá cor ao nosso corpo? Pois é, a resposta para essa pergunta, ela é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Não é só uma questão de aparência, sabe? A verdade está em umas moléculas muito especiais, os pigmentos. E o mais legal é que elas são como que contadoras de histórias. Elas revelam detalhes sobre a nossa saúde, a nossa genética e até do próprio envelhecimento. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro a gente entende a química por trás dessas cores. Depois a gente mergulha na melanina, a grande protetora. Vamos ver o que acontece quando essa produção de cor dá problema, como nas pintas e no melanoma. E também quando o pigmento simplesmente some. Para fechar, a gente vai falar dos pigmentos do envelhecimento e, claro, das cores do nosso sangue. Ok, vamos começar pelo começo, né? O que é um pigmento? De forma bem simples, é qualquer substância que tem cor. E a gente tem basicamente dois tipos. Tem os pigmentos endógenos, que o nosso próprio corpo fabrica, a melanina é o melhor exemplo. E tem os exógenos, que vêm de fora. Pensa na tinta de uma tatuagem, por exemplo. É isso aí. Agora sim, vamos falar da estrela do show, a melanina. Com certeza, o pigmento mais famoso de todos. E olha que interessante, a função principal dela não é estética, não. A missão da melanina é ser o nosso protetor solar particular, um verdadeiro escudo contra a radiação do sol. E essa melanina é produzida em umas fabriquinhas super especializadas, umas células chamadas melanócitos. Elas ficam ali, na nossa pele, nos folículos do cabelo, trabalhando sem parar para produzir esse pigmento protetor que dá cor pra gente. E um detalhe importante, não é tudo a mesma coisa não. Existem dois tipos principais de melanina. Pensa assim, tem a eumelanina, que é um pigmento marrom escuro, quase preto, e essa sim é super potente na proteção UV. E tem a felmelanina, que é mais amarelada, avermelhada, essa já não protege tanto. A mistura desses dois tipos é que define a cor da pele, do cabelo e, o mais importante, o quão naturalmente protegido do sol cada um está. E olha só que genial o que acontece. Depois que os melanócitos produzem a melanina, eles doam esses grânulos para as células da pele ao redor. E essas células, de forma muito inteligente, posicionam esses grânulos bem em cima do núcleo, como se fosse um chapeuzinho, um guarda-sol, protegendo o nosso precioso DNA dos raios UV. É incrível, né? Ok. A produção de melanina é ótima, é protetora. Mas e se essas fábricas de pigmento se juntarem e começarem a produzir melanina demais? Tudo num lugar só. Bom, é aí que entram as famosas pintas. O nome técnico é nevo. Na grande maioria dos casos, são só isso mesmo. Um aglomerado de melanócitos que se juntaram ali, totalmente inofensivos. Só que nem toda pinta é igual, tá? A gente pode classificar elas pela profundidade na pele. Tem a juncional, que é bem na superfície, a composta, que fica na superfície e também um pouco mais fundo, e a intradérmica, que está lá nas camadas mais profundas da pele. E aqui está um ponto fundamental que todo mundo precisa saber. Como diferenciar uma pinta comum, benigna, de algo mais sério como um melanoma? Bom, a pinta benigna costuma ter as bordas bem certinhas, cresce devagar. Já o melanoma, que é um tipo de câncer de pele, geralmente tem contornos todos irregulares, cresce rápido e, o pior, pode se espalhar pelo corpo. Beleza, já vimos o que acontece quando tem pigmento demais. Agora, vamos inverter o jogo. E quando o corpo para de produzir melanina, ou perde essa capacidade? Aí a gente entra em duas condições bem conhecidas, o vitiligo e o albinismo. O resultado final, a falta de pigmento, parece o mesmo, mas a causa por trás é totalmente diferente. No vitiligo, as fábricas de pigmento, os melanócitos, simplesmente somem. Já no albinismo, as fábricas até existem, mas elas estão com defeito, não conseguem produzir a melanina. Vamos focar um pouco no vitiligo. Ele é uma condição que a pessoa desenvolve ao longo da vida, não nasce com ela. As causas ainda são estudadas, mas parece que o sistema imunológico ataca os próprios melanócitos, ou o estresse oxidativo os destrói. O resultado é aquele que a gente conhece, as manchas brancas na pele, onde as usinas de pigmento desapareceram. Já o albinismo é outra história. A questão aqui é genética. A pessoa já nasce com isso. As fábricas de melanina, os melanócitos, estão presentes no corpo e em número normal. O problema é que falta uma peça essencial na linha de produção, uma enzima chamada tirosinase. Sem ela, a fábrica simplesmente não consegue produzir o pigmento.
Ok, saindo um pouco da melanina e da proteção solar, vamos falar de um outro pigmento, um que tem tudo a ver com a nossa jornada de vida, com a passagem do tempo. Essa é a lipofuscina. Muita gente chama ela de pigmento do envelhecimento ou pigmento do desgaste, e a definição é bem direta. Ela é basicamente um acúmulo de lixo que a célula vai produzindo e não consegue jogar fora. Com o passar dos anos, esse lixo vai se acumulando. E faz todo sentido que ela apareça mais em células que duram a vida inteira e não se dividem, né? Como os nossos neurônios e as células do músculo do coração. Elas não são substituídas, então o lixo vai ficando. Por isso, a litofuscina é um marcador tão claro do envelhecimento celular. E para a gente fechar essa nossa jornada pelas cores do corpo, vamos falar de um pigmento que todo mundo conhece, mas talvez não pense nele como um pigmento: a hemoglobina. Sim, a molécula que dá a cor vermelha para o nosso sangue e que tem um ciclo de vida cheio de cores. Sabe quando a gente bate em algum lugar e fica um hematoma? Aquele roxo, que depois vira verde, depois amarelo? Aquilo ali é pura ciência acontecendo na nossa pele. É o corpo limpando a bagunça. As células de limpeza chegam, quebram a hemoglobina do sangue que vazou, e o ferro que estava nela é guardado na forma de um outro pigmento, a hemosiderina, que é amarelada. Essa transformação toda é que cria aquele arco-íris de cores da cura. Mas e se esse processo de reciclagem da hemoglobina der algum problema no corpo todo? Bom, aí pode acontecer a icterícia. É aquela condição que deixa a pele e os olhos amarelados, sabe? Isso acontece pelo acúmulo de um outro pigmento que vem da hemoglobina, a bilirrubina. Vamos entender o caminho. É assim, ó. Primeiro, os glóbulos vermelhos velhos se desfazem e liberam o que a gente chama de M. Esse M se transforma num pigmento amarelo, a bilirrubina. O fígado, então, pega essa bilirrubina e a processa para que ela possa ser eliminada do corpo. Agora, se o fígado não dá conta ou se tem algum bloqueio no caminho, a bilirrubina começa a se acumular no sangue. E aí, já viu, icterícia. Então, o que a gente viu hoje, que os pigmentos do nosso corpo são muito mais do que só cor. Eles são como que contadores de histórias silenciosos. Desde a proteção da melanina contra o sol, passando pelo acúmulo da lipofuscina com a idade, até o ciclo de cores de um hematoma, tudo isso conta um pouco sobre a nossa vida e a nossa saúde. A reflexão que fica é essa: o que será que as cores do nosso corpo estão contando sobre nós?